Eu quero externar minha gratidão a Deus por mais esta rica e ímpar oportunidade que Ele concede-nos para estarmos diante dEle e sermos por Ele abençoados, não é? Já apresentamos a Ele um louvor que eu tenho plena convicção de que Ele recebeu, irmãos, nossa adoração, né? Daqui de cima é mais fácil perceber a entrega de cada um, né? Uns de forma mais inibida, outros de forma um pouco mais despojada, mas quem tem que receber verdadeiramente é Deus e por certo Ele recebeu, né? Cada um com a sua oferta. Pastor Rodrigo, quero louvar a Deus pela vida do senhor e agradecer-lhe já pelo honroso convite de poder voltar aqui a Porto Feliz, e quero confessar-lhe que estava com saudade. E ainda bem que o Senhor disse: meu servo, chama ele. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, meu carinho, meu respeito, sempre. Deus em Cristo continue abençoando o senhor, pastora Vanessa, toda a prole e todo o campo aqui em Porto Feliz, irmãos. É sempre uma alegria estar convosco. Eu os convido a que leiamos 2 versos da palavra de Deus. O primeiro está no primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis, no capítulo 1 também, e o verso de número 2. O primeiro versículo que eu lerei está no primeiro livro da Bíblia, que é no livro do Gênesis, livro do princípio, no capítulo 1 e o verso de número 2. Você achou? Amém? Se você puder, embora já está no telão, logo, simultaneamente, eu quero ler no último livro da Bíblia. Então, se você puder marcar e agora ir lá para o outro lado. Nós estamos no Iapoque, vamos para o Chuí. Vamos lá para o outro lado. Apocalipse, no capítulo 22, o último livro da Bíblia e o último capítulo da Bíblia, que é o capítulo 22. E eu lerei lá o verso de número 17. Então, para que nós não percamos aí o raciocínio, já na leitura, Gênesis 1 e Apocalipse 22. Diz-nos assim a santa palavra. Gênesis 1, 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E a parte B do verso, que é onde eu quero frisar aqui um pensamento e pensarmos, que é: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Podemos repetir essa parte B? Vamos lá, 1, 2, 3. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Apocalipse 22, 17 vai nos dizer assim: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Podemos repetir o verso inteiro? Vamos lá, 1, 2, 3. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém, queridos? Ou seja, para pensarmos aqui e você já entender do que nós vamos falar, no primeiro capítulo, 2º verso do primeiro livro da Bíblia, nós dizemos e lemos que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E neste último capítulo desse último livro do Apocalipse, no verso 17, diz: o Espírito, conjuntamente com a esposa, que é a igreja, dizem: vem. E aqui ele está conclamando a vinda do Senhor. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu quero subordinar este pensamento a um tema, e o tema é:
o Espírito Santo e sua brilhante atuação na humanidade e no universo. Eu quero pensar um pouco com os irmãos a respeito da multiforme do Espírito Santo. E para começar aqui este pensamento, eu quero dizer aos irmãos e afirmar-lhes que o Espírito Santo é indiscutivelmente, irmãos, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Há quem não concorda, eu respeito, mas eu entendo. Eu não sei explicar a Trindade, mas eu concordo e prego que existe um único Deus que se apresenta em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como explicar isso, pastor? Eu não consigo. Mas quando eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, eu vejo o Pai sendo Deus, o Filho sendo Deus e o Espírito Santo sendo Deus. É por isso que eu glorifico ao Espírito Santo, porque Ele está aqui e eu sei que Ele é Deus. Ele não é uma força ativa, Ele é uma pessoa. Até porque Ele se alegra, Ele se entristece, Ele age, Ele fala, Ele sente. Força não tem tudo isso, mas o Espírito Santo tem. O Espírito Santo, Ele criou, Ele atuou, Ele transformou, Ele transladou, Ele expandiu suas atividades no decorrer do tempo, de acordo com a necessidade. Porém, Ele não sofreu, irmãos, durante todo esse tempo, nenhum tipo de mutação, nenhum tipo de variação. Embora o escritor aos Hebreus diz que Jesus, ou seja, a segunda pessoa da Trindade, lá no capítulo 13, verso 8, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu creio que também o Espírito Santo, assim como o Pai, é o mesmo. Porque se tem um atributo que eles têm, é um chamado imutabilidade. Nós mudamos, mas Ele não. Talvez alguém nem sabia se estaria aqui hoje e de repente está. Mas Ele já na eternidade, antes de você ser você, Ele já sabia que você estaria aqui. Eu não sei se isso te traz preocupação ou alegria, mas isso me dá um descanso, irmão, de saber que onde eu vou, Ele já sabe onde eu de fato estaria. A atuação do Espírito Santo sempre foi imparcial sobre os homens em suas gerações. Ele é santo, Ele é puro, Ele é verdadeiro. Nele, irmãos, não há mistura, influências externas de qualquer ordem. Ele não pode ser influenciado. Ele influencia. Aliás, o Espírito, irmãos, ele induz, ele seduz, ele conduz, ele reluz, ele produz. Mas ele não pode ser conduzido, induzido, seduzido, não. Aliás, nós aqui, inclusive, irmãos, abrindo aspas, nós aqui falamos a respeito de caráter. Ou melhor, desculpe, nós aqui falamos a respeito de carisma. Lá ele fala a respeito do nosso caráter. Até porque nós temos um poder de dissimular. Nós podemos seduzir uns aos outros, somos influenciados e influenciadores, mas o Espírito Santo não. Ele influencia, mas jamais é influenciado. Esse é o Espírito Santo. Então, pensando neste ato, dessa parte introdutória que eu faço aqui, dizendo que Ele é Deus, e que Ele tem estes atributos e pode estas coisas, eu já rendo a Ele glórias e louvor indiscutivelmente, crendo que Ele estava no princípio, e Ele está no fim. Não é que Ele estará, Ele está, porque já estamos vivendo o fim. Não sei por mais quanto tempo, mas Ele está no fim. Quando nós lemos Salmo de número 104, verso de número 30, o salmista escreve: envias o teu Espírito, sempre com E maiúsculo, falando da terceira pessoa da Trindade. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Ele está falando literalmente da criação. Envia o teu Espírito e logo haverão de ser criados. Assim renovas a face da terra. Ou seja, quer criação, quer renovação,
está lá a atuação do Espírito Santo. Quando se trata da criação do homem, quando nós lemos Gênesis no capítulo de número 1, verso de número 26, nós vamos ler: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos, plural. O Espírito Santo estava lá quando nós fomos criados. Quando eu leio Jó atesta isso sendo um dos livros mais antigos, conforme a teologia nos ensina. Jó, sendo um patriarca, escreveu no capítulo 33, verso 4: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Olha que coisa linda, corroborando com Gênesis. Façamos, ele estava lá. Quando ele disse, o Espírito de Deus me fez. Irmãos, você não é um bastardo. Você não foi criado e colocado aqui na terra para viver ao léu. Conforme diz o famigerado provérbio popular, é cada um por si, Deus por todos. Não, eu tenho Pai, eu tenho um Consolador. Nós temos um Deus que é Jesus, herdeiro, e nós seremos com Ele co-herdeiros. Então você não está ao léu, você tem o Espírito Santo para te ajudar, para te fortalecer, para te conduzir, para te ajudar e para te fortalecer. Você pode glorificar a Ele para a glória e o louvor do nome eterno dEle. Quando eu leio no livro de Números, falando da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, lá no capítulo de número 11, entre os versículos 24 e 29, há uma história interessante lá. E a história que nós vemos lá é Deus falando com Moisés. E Deus disse: Moisés, eu vou abençoar outros 70 homens para lhe auxiliar, e eu vou dar do meu espírito para eles. Só que você está tão cheio que eu vou tirar de você, Moisés, e vou dar para 70, e você não vai ficar vazio. Pastor Ailton, eu creio ainda nesse poder, nessa obra. Irmãos, eu creio que onde nós andamos, Deus vai dizer assim: olha, eu vou usar você para abençoar ele, eu vou tirar de você para dar para ele. É por isso que nós somos aqui partilhadores, compartilhadores. Irmãos, nós muitas vezes queremos chamar alguém, pedir para alguém, quando Deus está dizendo: tem você, é só você abrir a boca. Você é canal, eu já te enchi, eu vou encher outros através daquilo que tem em você. A Bíblia diz que os 70 são tão cheios, irmãos, que a Bíblia diz que eles profetizam. Agora você já imaginou? Aí Moisés sai dizendo talvez assim: eu estou meio vazio. O Senhor disse: não, rapaz, eu não deixei você com pouco não. E se for o caso, eu encho mais 70 aí, porque você tem. Porque quem anda com Deus tem sempre. Tem ou não tem, irmãos? Tem ou não tem? Aleluia. Há um posto que nós nos abastecemos cotidianamente. Aqui é um posto bem gostoso. Eu fazendo aqui uma paráfrase aqui, irmãos, é uma fonte petrolífera. Daqui jorra e não tem como acabar. Mas lá na sua casa é um posto. Lá no seu serviço é outro posto. Lá no seu carro é um outro posto. Irmãos, nós temos posto espalhado por tudo que é lugar. E de vez em quando a gente quer juntar posto com posto, casa com casa, família com família. Aí que dá um negócio tremendo. Quem chegar, irmão, pode abastecer da aditivada. Se pedir comum, dá aditivada para ele. Enche ele, porque você tem. Deus nos encheu. Quando eu leio Juízes, no capítulo de número 6, verso de número 34, a Bíblia fala ali a respeito de Gideão, o 6º juiz de Israel, e diz assim: então o Espírito do Senhor, olha isso, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, fez com que ele tocasse buzinas, para conclamar um chamamento para o povo. Gideão é um homem que é incapaz, e nós sabemos da história, mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor revestiu. Irmãos, nós podemos ter um espírito de sermos inibidos, mas se o Espírito Santo revestir, a gente perde a inibição. Nós podemos não conhecer muitas regras para muita coisa, mas se o Espírito Santo entrar em nós, irmão, pensa num trem tremendo. Pensa em alguém que vai fazer uma obra extraordinária e poderosa.
Talvez tenha alguém aqui esta noite que chegou aqui e está nessa mesma condição de Gideão. Eu quero profetizar na sua vida dizendo: o Senhor vai te revestir de poder, de autoridade, de graça. Você vai começar a fazer coisas que você não dá conta de fazer, porque Deus é poderoso para fazer você estar revestido do seu espírito. No mesmo livro de Juízes, no capítulo de número 13, a Bíblia vai dizer que a esposa de Manoá tem um filho, é Sansão, e o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando Sansão para incitar os filisteus. Irmão, escute isso aqui, e eu quero que você preste bastante atenção, para você não pegar só essa parte e distorcer o que eu estou dizendo. Mas aqui a Bíblia está dizendo que Deus incitava, o Espírito do Senhor incitava Sansão para ir de vez em quando arrumar uma briga. Vai lá, Sansão, os filisteus estão meio assim, vai lá, toca fogo no rabo de umas raposas, bota lá na seara deles. Pastor, então eu vou receber espírito de briga? Não, de ousadia, mas de briga não. Você vai receber espírito de paz. Nós somos de paz, né, pastor? Somos de paz. Mas de vez em quando o Senhor quer causar alguma coisa, irmãos, Ele sabe como. Ele usa o Sansão. A Bíblia diz que ele reveste-o também, e o Espírito do Senhor começou a impelir, levou para fazer algumas coisas. No mesmo capítulo de número 14, nós vamos encontrar o Sansão mais uma vez, agora revestido no capítulo de número 14, verso 6, diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, que ele pegou um leão, quando ele está descendo para tinar com seus pais, e vem até eles, ele pega esse leão e ele rasga-o de alto a baixo. Irmão, quem é o homem que tem coragem de sequer ficar na frente de um leão? Agora o leão está vindo diante de Sansão, e o Sansão é revestido pelo leão da tribo de Judá. Aí você acha que deu para quem? Aleluia. Irmãos, ele não só pôs o leão para correr, mas ele rasga o leão. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Veja o que é o poder do Espírito Santo, irmãos. Eu estou pregando sobre o Espírito Santo. Ele pode, ele faz, ele não mudou. Irmãos, eu leio isso aqui, eu me coloco lá num cenário, eu fico assim imaginando essa cena, que coisa maravilhosa. Você acha que Deus não consegue, ou não pode, ou não dá conta de fazer isso ainda hoje? Lá em 1 Samuel, ou 1 Samuel, capítulo de número 16, lá nos versículos 13 e 14, há um episódio interessante. Quando a Bíblia diz que Samuel, ele vai até a casa de Jessé, unge Davi, a Bíblia vai dizer assim, que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Na hora. Não foi no dia seguinte, foi instantaneamente. Só que no verso número 14 vai dizer, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Ou seja, do jeito que ele entra, ele também sai. Isso aqui é tremendo, irmão. O Senhor disse, eu achei um homem segundo o meu coração, unge ele, ungiu, o Espírito entrou. E agora, me aborreceu, o Espírito saiu. O Espírito Santo continua ainda também seletivizando. Irmãos, Ele está aqui para nos encher, se nós quisermos. Mas Ele não pode habitar uma casa que não lhe dá liberdade. Uma das igrejas da Ásia, a Bíblia diz, João escrevendo, e o próprio Deus falando para ele, eis que estou à porta e bato. Ele não está falando isso para ímpio, ele está dizendo isso para uma igreja. Queridos, uma igreja sem o Espírito Santo, ela é morta. Crente sem o Espírito Santo, ele é um vivo morto. Pessoas sem o Espírito de Deus como consolador, porque todos nós temos o Espírito, porque nós temos o pneuma, o termo grego que significa respiração, o ruá, o hebraico que é o respirar, o inspirar. Isso aí tem a ver com o Espírito Santo, tem. Mas eu estou falando de atuação, de mobilização, de entrar em nós de forma graciosa e poderosa e nos mudar. É possível nós vermos a atuação em cada dispensação do Espírito Santo, em cada momento que Deus quis revelar-se através dele, ora mais intensamente, ora menos.
ora de uma forma, ora de outra, mas sempre com a mesma verdade. O Espírito Santo é tão poderoso, irmãos, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar, por exemplo, lá em 1 Pedro, no capítulo de número 1, verso 20 e 21, a Bíblia dizendo assim, olha só, através de Pedro e do Espírito Santo, falando do Espírito Santo, sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O verso 21 diz assim, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Nós não temos que acreditar, conforme se prega em alguns lugares, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Quem inspirou cerca de 40 autores da Bíblia, esses 1.189 capítulos, 31.173 versículos, 773.692 palavras, segundo a Almeida Revista Corrigida, foi todas o Espírito Santo. Irmãos, indiscutivelmente, quando você lê, assim diz o Senhor, é Deus falando. O Senhor mandou parar, é Deus falando. O Senhor dizendo, não vai, é o Senhor falando. O Senhor dizendo, toca nas águas, é o Senhor falando. Irmãos, a Bíblia é inegociavelmente a voz de Deus. Indiscutivelmente a palavra de Deus. É irrevogavelmente a palavra do Espírito Santo de Deus, inspirada e cheia de verdade. Irmão, você ainda crê nessa verdade bíblica que o Espírito Santo inspirou os autores bíblicos? Pastor Rodrigo, eu creio tanto na Bíblia, eu creio tanto na Bíblia, irmãos, escute isso aqui, que ela é tão atual, que ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Qual será a manchete de amanhã? Eu não sei, mas quando eu leio a Bíblia, eu leio e está dizendo assim, os dias são maus e terríveis, no mundo tereis aflições, mas na minha igreja tem de bom ânimo, eu estou com vocês, eu sou o vosso ajudador, eu sou o vosso consolador. Amanhã não vai ter óbito, pode até ter, e se tiver, o Espírito Santo é quem recolhe, é quem ampara, é quem dá guarida, e se Ele quiser livrar alguns, Ele vai livrar, porque Ele é poderoso, é gracioso, Ele é dono da verdade, Ele é a vida, Ele é, irmãos, Ele é, e nós cremos assim. Irmão, se você puder, levante uma mão aí com alegria e diga, Jesus, eu te agradeço, Espírito Santo, eu te louvo, aleluia, adore o Espírito Santo. Aramayashuri kalamahai. Aramayashuri miante oramahai. Aleluia, aleluia. Talvez você entrou aqui entristecido, mas o Espírito Santo vai dando dizer que uma das funções dele é consolar. Aleluia. O próprio João escrevendo no Apocalipse, ele disse assim, e um dia ele limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Aqui tem aflição, aqui tem vicissitude, aqui tem intempérie, mas lá, irmãos, é glória, é aleluia, é louvor. Lá não existe dor, e o Espírito Santo está dizendo, Ele clama com vocês, dizendo, vem. Aleluia, Ele está aqui, aleluia. Ele inspirou os autores bíblicos. E é tão interessante que esse termo inspirar significa trazer, suportar, conduzir, carregar. Ou seja, os autores bíblicos eram carregados pelo Espírito Santo. Carregado. Irmãos, assim como tem alguns louvores, eu não posso dizer todos, mas tem alguns, principalmente aqueles que só em alguém, assim, começar a dar uma nota, uma segunda, todo mundo já conhece. Aqueles hinos universais, pastor. Como, por exemplo, aqui aquele aleluia. Irmãos, parece que quem compôs um hino desse, parece que estava dentro de um azeite. Estava ou não estava? Tem coisas, irmãos, que se você está alegre, você transborda. Se você está triste, você fica alegre. Se você está chorando de tristeza, você começa a chorar, mas agora o sentimento é o inverso. Porque o Espírito, irmãos, ele chega com força tão graciosa em nós.
Irmãos, eu sinto ele aqui. Eu não sei você, mas eu sinto ele aqui. Aleluia. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao desesperançado, eu sou a esperança. Diga ao desenganado, eu sou a porta. Aleluia. Oh, aleluia. O Senhor manda lhe dizer, querido, fica tranquilo. Quando não houver chão para você pisar, Ele diz, pisa aqui, eu vou ser seu amparo. Eu te carrego, eu te consolo, eu te levo. Receba um abraço de Deus, o Espírito Santo está aqui nessa noite. Receba um abraço. Receba o abraço de Deus. Aleluia, aleluia, bendito é o Cordeiro. Agora isso é tão maravilhoso, irmãos, falando do Espírito Santo, que Jesus em João capítulo de número 14, quando ele palmilhando ainda esta terra, e o capítulo 14 de João é tão maravilhoso que ele já começa dando-nos um consolo. Não se turbe o vosso coração. Capítulo 13, que antecede o 14, haviam acabado de ter uma ceia, Jesus acabou de lavar os pés, eles estão tudo desbaratados. O Senhor está dizendo, não se turbe, o que eu fiz não foi para agora. Capítulo de número 12, que antecede, o Senhor havia acabado de dizer, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Aí ele vai dizendo, não se turbe o vosso coração. Capítulo de número 11, o que antecede, Lázaro morreu. Ele ressuscitou. Parafraseando, não se turbe o vosso coração. Capítulo de número 10, que antecede, ele disse, eu sou o bom pastor. Portanto, não se turbe o vosso coração. No capítulo 9 tem um cego de nascença, ele cura, até o cego fica, eu não sei o que ele é, mas ele me curou. Chama o pai e a mãe, os fariseus querem saber, e aí ele já é de maior, olha, eu não quero saber. E o Senhor está dizendo assim, tem gente que não quer saber de mim, mas e vocês? Não se turbe o vosso coração. No capítulo 8 que antecede, tem alguém querendo apedrejar uma mulher. Ele livra e diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas eu quero dizer aos discípulos, não se turbe o coração. Não, se eu poderia narrar aqui para trás tudo, mas sabe o que ele está dizendo? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não vou, teria dito. Eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar, eu voltarei e vos arrebatarei, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Não se turbe o coração, irmão, fica tranquilo. Isso tudo vai passar. A palavra de ordem é o Espírito, e a igreja está dizendo, vem, vem, porque a gente quer a tua morada. Chora, Maia, Xúria. Ô querido, levanta a mão para o céu, glorifica Ele, manifesta-se de alguma forma. Mas além dele dizer, não se turbe o vosso coração, lá no verso de número 15, ele vai dizer assim, olha, se vocês me amardes, guardareis os meus mandamentos. Verso de número 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador. Porque Jesus era um consolador, mas ele vai dar outro aqui, halos, é um termo grego que significa da mesma espécie, da mesma substância, com a mesma atribuição. O que eu faço, ele vai fazer direitinho. É Ctrl+C, Ctrl+V. Vocês querem o quê? Um amigo? Fica tranquilo, vocês não vão sentir minha falta. Eu vou subir ao Pai, porque o Pai já atuou no Antigo Testamento. Eu vim aqui para dar a vida. Agora eu subo e vocês vão receber um consolo. E ele, além de consolo, ele é o selo de inviolabilidade. Ele é o selo do qual eu estou deixando como penhor. Irmão, Jesus é tão maravilhoso que ele não precisava, pastor, ele não precisava. Mas só para vocês não ficarem tristes, eu vou deixar um penhor, de que eu vou voltar. E qual é o penhor? O meu Espírito.
É por isso que o João vai escrever lá no Apocalipse, conforme nós lemos. O Espírito e a igreja dizem vem. Irmão, não é só a igreja que está clamando, é o Espírito também. Como é que eu sei, pastor, que a igreja não foi arrebatada? Porque o Espírito está aqui ainda. Aleluia. Irmão, você está sentindo ele aqui ou não? Aleluia. Irmãos, eu sinto muita alegria na minha alma. Que vontade de chorar, só chorar. Aleluia. Aí no verso 17, se o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Sabe o que ele está dizendo? Vós tem intimidade com ele. Agora olha o finalzinho do verso 17, porque habita convosco. Olha isso, ele habita convosco e estará, futuro, em vós. Irmão, habita é morar com. Estar em é junto, é dentro, é amalgamado, misticigenado. Eu moro com a minha esposa, mas eu não tenho como entrar dentro dela. Embora tenha hora que eu não sei se eu queria ou não, mas... Porque ela é uma e eu sou outro. Se entrar lá vai dar bug. Mas o Espírito está dizendo assim, eu moro com vocês, mas daqui um dia eu quero ficar dentro de vocês. Isso é palavra de Jesus. Ele habita convosco, mas ele estará em. Que é o que acontece hoje. Isso é tão maravilhoso, irmãos, que quando nós olhamos para a própria biografia de Jesus, caminhando já para o final, quando nós lemos o capítulo de número 3, os versos 21 e 22 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, a Bíblia diz que acontece ali o batismo de Jesus. Aí nós temos a Trindade, o Pai falando no céu, o Espírito que desce em forma corpórea de uma pomba e o próprio Deus Filho embaixo. A Trindade está ali. Só que é interessante que a Bíblia diz que desce o Espírito sobre ele. Só que já no capítulo seguinte, capítulo 4, verso de número 1, vai dizer assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Irmão, peraí, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, mas o Lucas disse que Jesus estava cheio da terceira pessoa. Jesus era Deus? É, mas agora ele se encheu da terceira pessoa. Se dizer é capaz, é possível? A Bíblia diz, eu creio, irmão, não tenho problema nenhum de crer nisso. Agora você já imaginou Jesus cheio do Espírito Santo? Porque eles eram tão iguais, tão parecidos, que ele se enche. Irmãos, agora quando eu leio isso aqui, pastor Rodrigo, eu acho tão maravilhoso, sabe por quê, irmão? Porque se Jesus, sendo a segunda pessoa da Trindade, estava cheio da terceira, imagine eu. Meu Deus, se Jesus estava cheio do Espírito Santo, irmãos, imagine nós. Quando eu leio lá o livro do Êxodo, lá no capítulo de número 40, a Bíblia diz que Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo, uma morada provisória. E o verso de número 35 diz que Moisés, depois que orou, ele não podia entrar na tenda da congregação. Por quê? Porque houve ali uma teofania. O que é teofania? É a forma corpórea de Deus aparecer de alguma forma visível. Quando acontece a teofania nesse tabernáculo, o que foi? Foi uma fumaça. A Bíblia diz que encheu a congregação de uma nuvem, de uma fumaça, da qual Moisés não podia entrar, pela densidade da glória manifesta dentro do tabernáculo. Olha isso. Quando eu leio 2 Crônicas, no capítulo de número 7, onde Salomão agora construiu o templo, ele foi consagrar ao Senhor. A Bíblia diz no verso de número 2, que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. Pastor, a gente está do lado de fora, vamos inaugurar. A gente ora lá, você pensou Deus manifestar aqui? Eu pastor assim, não entra, não é. Por quê? Porque tem tanta glória lá que se entrar morre. Ou a glória de Deus não mata, irmão? O poder de Deus.
Pastor, mas a Bíblia diz que Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites e não comeu e não bebeu. A verdade é, na segunda vez sim, a Bíblia diz isso claramente. Na primeira não, mas na segunda sim. O senhor acredita? Sem nenhuma dificuldade. Porque quem está perto de Deus, tão perto, irmão, sequer ela quer comer. Deus enchia tanto ele, e Deus encheu tanto ele, que quando ele desce do monte, o povo diz assim: ô Moisés, põe um véu aí que você está com o rosto brilhando tanto. Parafraseando, o farol está alto. Baixa o farol aí. O Moisés estava cheio, não sabia, porque quem está muito cheio não sabe, muitas vezes. É por isso que alguém muito cheio, irmão, não consegue dizer: ei, eu estou cheio, viu? Eu estou aqui. Não. Porque quanto mais cheio de Deus, mais a gente vê a nossa incapacidade. Agora, quem está em volta, ele diz assim: nossa, você percebeu? Quando a gente chega perto, até os demônios vão se manifestando, porque não aguenta. Quem crê nessa palavra, irmão, ainda, que o Espírito Santo age dessa forma? O tabernáculo está cheio da glória, pastor Moura. O templo está cheio da glória. Só que aí, nós lendo João 14, Jesus disse assim: ele habita com vocês, mas ele estará dentro de vocês. Quando nós lemos Atos, capítulo de número 2, está todo mundo reunido no cenáculo. O Senhor disse assim: agora eu vou encher eles. Eu não quero cenáculo cheio, eu quero crente cheio. Foi vista as línguas repartidas como que de fogo. Irmãos, era cerca de 120 pessoas que falavam línguas idiomáticas sem saber. Era 9 horas da manhã, e na cultura judaica ninguém bebe vinho antes das 9. Só que o povo está dizendo assim: eles já estão, é tudo bêbado. Eles estão dizendo: não é bêbado não, nós estamos cheios do poder. Nós temos graça, nós temos alegria, nós temos virtude, nós temos ousadia. Porque quando Deus entra, Ele toma, Ele faz, Ele fala. Nós evangelizamos, nós estamos cheios, poderosos pelo poder da palavra. Porque o Espírito Santo, irmãos, Ele entra com poder. No capítulo de número 7 de Atos, nós vamos ver um Estevão, diácono da igreja, cheio do Espírito. A Bíblia diz que ele está discursando. No sinédrio, os homens veem o seu rosto como que de anjo. A Bíblia diz que ele está cheio do Espírito Santo. Estão apedrejando-no. Irmãos, escuta isso. Estevão está quase sucumbindo. A Bíblia diz que ele olha para o céu e ele vê o Senhor. Escuta, irmãos, olha isso aqui como é lindo. Escuta como é lindo, porque isso é lindo demais. Quando a gente lê Isaías, capítulo de número 6, pastor Rodrigo, a Bíblia diz que Isaías está entrando no templo. Aí ele diz que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Sim ou não? Assentado. Agora, no capítulo 7 de Atos, Estevão está sendo apedrejado. A Bíblia diz que Deus está de pé no trono. Ô, irmão. Irmão. Eu não estou dizendo aqui que Isaías é menos ou coisa. Não. Só que o Isaías está borocochô, está entrando para o templo por causa da morte de um ente querido. E o Senhor revela-se a ele, mostra o seu séquito, que é um currículo de vitórias. O Isaías fica embasbacado, inclusive ele diz assim: eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu também sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. Ele só viu ele assentado. Agora, o Estevão, irmãos, quando está lá sendo o primeiro mártir, o termo mártir do grego é testemunha, é morrer pela causa de alguém. Quando Estevão está morrendo, ele está falando as palavras de Jesus, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É ali, irmãos, que Paulo é compungido. Tipo assim, como é que eu não sei o que eu estou fazendo? No capítulo 9 de Atos, ele só se rende, mas ele foi convertido no capítulo 7. Mas quando ele está sendo apedrejado, quase, irmãos, eu fico imaginando Deus dizendo assim: Estevão, aguenta aí, mais umas 4 pedradas você já para. Eu nem vou mandar anjo te receber. Lá se vai eu estou de pé no trono, Estevão. Irmão, você já imaginou? Ele cheio do Espírito Santo subindo, irmãos, aleluia. Irmão, crente quando está cheio do Espírito Santo, ele não tem tempo para ficar murmurando. Ele não tem tempo para dizer: porque é fulano, porque é ciclano, achando bode expiatório. Não, quem está cheio do Espírito Santo, irmãos, ele vai vencendo.
ele vai subindo, ele vai passando, ele vai lutando, ele vai vencendo um dia, ele vai vencendo outro. Crente cheio do Espírito Santo não tem tempo para murmúrio. Crente cheio do Espírito Santo está louvando e bendizendo, independente de circunstância. Estão atirando pedra, deixa atirar, glorifica a Deus. E Ele te abençoará para a glória e o louvor do eterno e santo nome dEle. Você recebe essa palavra, querida, em nome de Jesus. Eu encerro lendo 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso 13, quando Paulo disse assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Querido, deixa eu te falar um negócio: se eu bebo do mesmo Espírito que você, nós não temos tempo para litígio. Último louvor aí que o Ministério do Louvor cantou, eu gosto, que quem está cheio do Espírito Santo, e se a graça é um oceano, eu estou morrendo afogado. Eu amo esse termo. Se eu estou morrendo afogado. Se tem gente que se afoga no chuveiro, imagine num oceano. Se a graça é um oceano, eu estou afogando, porque eu não tenho tempo para ressentimento. Querido, eu já te perdoei antes de você me ofender, porque eu estou tão cheio do Espírito. É assim que eu creio, pela palavra que eu recebo hoje da parte de Deus. Amém, querido? Em nome de Jesus. Que não há tempo para ressentimento. Ah, pastor, não há tempo para ressentimento. Paulo diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Você não foi batizado em um e eu em outro. Aramaya shuri kalabahai. Aleluia. Nós vamos subir juntos e nós não vamos subir com atritos. O meu espírito clama Abba Pai, o meu espírito clama Maranata, o meu espírito clama Hosana. O seu também clama? Então pronto, irmão, vamos dar as mãos. Aleluia. Paulo escreve, aleluia, aos Efésios: não entristeçais o Espírito Santo. Aleluia. Querido, receba essa palavra. Eu não vim trazer nada novo. Mas ontem, falando com o pastor Rodrigo, eu disse: meu Deus, o que falar para a sua igreja? A palavra que Deus colocou no meu coração, pastor, é dizer aos irmãos aqui portofelicenses de nascimento ou não. O Espírito e a noiva clama: vem. Pastor, eu posso orar com a igreja, o senhor me permite? Permite-me colocar lá em pés. Você consegue se colocar em pés dizendo, irmãos, nem que seja em espírito, sussurrando: a noiva e o Espírito dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva diz vem. E quem tem sede diz vem. E quem quer comprar e não tem dinheiro, vem. E quem quer participar e ter o nome escrito no livro da vida, o que eu preciso de fazer, vem. Quem quer participar dos salvos eleitos, vem. Quem quer sair deste mundo de agrura, diz vem. Quem está ligado em Deus, está clamando, vem. Eu quero orar, querido Deus e eterno Pai. Eu conclamo, ó Deus, nesta noite, a tua vinda, Senhor, corroborando com a escrita joanina. Jesus, com Moisés, que escreveu que o teu Espírito estava sobre a face das águas. Tu és o nosso consolador, o nosso ajudador, o nosso exortador, o nosso consolador. Deus, tu és o nosso amigo fiel, verdadeiro, justo e santo. Senhor, eu apresento nas tuas mãos, pastor Rodrigo, a todo o ministério, a todo o campo, Senhor Jesus de Porto Feliz, a todos os membros, ó Deus, a toda a membresia, Senhor Jesus, da sede, das congregações. Deus, alcança a igreja paulista, a igreja paulistana, a igreja brasileira. Deus, alcança a igreja do Senhor na terra, lá na América, Senhor Jesus, lá no Outro Oriente, lá na